Essa aula vai ser sobre o coeficiente da reta tangente, né? Dando continuidade ao estudo que nós estamos fazendo das equações de segundo grau. Nós estamos fazendo uma análise dos coeficientes A, B e C, e nesse vídeo a gente vai fazer o estudo da análise do coeficiente de tangência, né? Então vamos anotar aqui. Coeficiente de tangência. A letra não vai sair muito boa porque eu estou um pouco desacostumado com esse tablet de escrita aqui, mas vai dar tudo certo. Então, o trabalho que a gente está, o estudo que a gente está fazendo é baseado nesse coeficiente aqui, né? As anotações, né, as notas de aula eu vou deixar na página ou no próprio Google Class, tá? Então vocês vão poder ter acesso, podem imprimir, já com antecedência a esse vídeo já vai ficar disposto, então vocês vão poder imprimir e acompanhar o vídeo. Eu vou procurar escrever um pouco rápido, então você pode pegar e alterar a velocidade do vídeo. Outra coisa é que ao longo do vídeo vocês vão escutar alguns monstrinhos falando ao fundo, né? Hoje é sábado, então as minhas crianças estão em casa, virando a casa de cabeça para baixo. Vamos lá? Então, olha só. A gente já sabe que a nossa função f de x é uma função de segundo grau, portanto, ela é dessa característica, né? Dessa característica, ax quadrado mais bx mais c. A gente já fez o estudo desse termo aqui, onde a gente identificou que a letra A, né, ela corresponde ao coeficiente de curvatura, né? Coeficiente de curvatura. Agora a gente vai fazer a análise do coeficiente B, né? Que é o coeficiente de tangência. Mas por que coeficiente de tangência? Por que a gente está dizendo isso? Se você reparar bem, o B corresponde a esse termo linear aqui, tá? O B, pelo menos aqui, a partir do B, dá início a esse termo linear, onde nós temos uma função de primeiro grau devido ao expoente de grau 1. Essa função de primeiro grau ela está embutida nessa função de segundo grau, associada, portanto, devido à associação desse termo de grau 2 aqui. Então, essa parte aqui é uma função de primeiro grau. Muito bem. Se a gente lembrar bem, toda função de primeiro grau ela tem um aspecto bem definido, né? Então vamos colocar aqui, ó, se eu pegar e traçar um gráfico, a gente vai ver que uma função de primeiro grau ela tem esse aspecto aqui, é uma reta, né? Onde a reta positiva indica um coeficiente positivo, né? Então essa reta aqui é para um B, é para um B maior que zero, tá? E essa outra reta aqui que eu vou desenhar, ela corresponde a um B menor que zero, né? Tá? Esse aqui é para o caso em que B é menor que zero. E, portanto, a reta ela é uma reta decrescente porque o B é negativo. Aqui nós temos o B positivo, dá uma reta crescente nesse caso aqui. Bom, o que acontece? Qual é a relação disso com a função de segundo grau? Vamos pegar um exemplo, tá, em que eu tenho uma função de segundo grau para ax quadrado mais bx. O c eu vou considerar zero, tá, nesse primeiro momento. Depois a gente vai fazer o estudo do coeficiente c e a gente vai entender qual é a relação deles. Hoje, agora a nossa preocupação é com essa reta b. O coeficiente a gente já fez o estudo. Então
então não tem problema. Então vamos lá. Eu vou pegar um gráfico aqui e vou considerar que o meu valor de A é positivo, tá? Ele é positivo, portanto a minha parábola é côncava, vai ficar com a boca virada para cima, tá? E o meu B, nesse caso, também é positivo. O que vai acontecer se o meu B é positivo? Eu vou ter, né? Dado que C, a gente está desconsiderando C, então eu vou ter uma reta cujo coeficiente nos dá uma reta positiva, né? Uma função de primeiro grau positiva e, portanto, crescente. O que vai acontecer agora? Esse meu termo A diz que a minha parábola é positiva. E esse meu termo B diz que a minha reta também é positiva. A reta está aqui. E agora, o que acontece com a função de segundo grau? O que acontece com a parábola, né? Eu vou tentar desenhar uma parábola aqui vai ser um pouco mais difícil, né? Dado que eu estou desacostumado a fazer esse material, trabalhar com esse material, mas vamos lá, a gente vai tentar desenhar uma parábola aqui direitinho. Essa parábola ela vai passar pela reta, né? E vai ter uma tangência num ponto qualquer ali, né? Provavelmente no ponto C é a tangência. A tendência é que seja no ponto C a tangência. Isso a gente vai verificar mais adiante, mas não é importante no momento. Bom, aqui está o nosso vértice, e o que acabou acontecendo foi que, devido ao B ser positivo, essa parábola que antes ficava ao centro, agora ela é deslocada para cá devido a esse coeficiente de tangência, certo? Bom, vamos dar uma analisada numa coisinha aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer essa mão aqui. Olha só. Se eu promover uma inclinação para esse coeficiente aqui, ó, o que vai acontecer é que, como a tangência vai continuar, a parábola vai ser empurrada para lá, tá? Vamos tentar fazer isso aqui também, tá? Olha lá, ó, ela é empurrada para cá. E aí, como o C é zero, isso aqui vai ter que continuar, né, batendo ali no centro, né? Eu não vou poder deslocar assim, porque senão eu vou retirar a tangência. E, como eu falei, B é um coeficiente de tangência. Então, o que vai acontecer é que essa parábola vai descer e vai tangenciar, a inclinação vai ser uma tangente maior. Então, pronto, tá aí. Então, de acordo com a mudança desse valor aqui, a inclinação dessa reta aumenta, né? Então, vamos tentar fazer uma análise aqui também, ó. Se B for cada vez maior, essa inclinação ela vai mudar cada vez mais. Olha que legal, com esse recurso aqui eu consigo mostrar essas coisas para vocês, né? Tá? Então, tá feito aqui. Agora, vamos fazer uma análise paralela. Se eu pegar esse mesmo caso aqui, vamos fazer assim, ó. Esses mesmos casos aqui, eu vou gerar uma cópia e vou transportar para cá. Mas o que a gente vai mudar aqui nesse caso? Nesse caso aqui, ó, eu vou inverter essa situação, né? Olha aí, ó. O B vai ser menor que zero. Se o B é menor que zero, o que acaba acontecendo agora? Eu vou retirar a nossa parábola aqui, ela vai continuar trabalhando para a gente. Só que agora, como o B ele é menor que zero, eu vou mudar a minha inclinação, e ele não entendeu aqui que eu quero mudar a inclinação. Ó, beleza. Ele é decrescente, né? Então, a relação de tangência vai mudar. Essa relação de tangência vai fazer com que... Ó, ele não está entendendo que eu quero... Ah, bom. Essa relação de tangência vai fazer com que a parábola seja jogada para o outro lado, né? Então tá aí, o meu ponto de vértice, ele permanece... Eu estou tentando ajustar ali para ele passar em zero, tá? Pronto. O meu ponto de vértice, ele permanece aqui, tá? Feito. Muito bem. Então, é isso que acontece quando o B é menor que zero. Ele é negativo, é porque a minha tangente é negativa e empurra a parábola para o outro lado.
Então, essa é a ideia. A gente vai tentar uma explanação sobre essa condição aqui. Então, vamos lá. Isso aqui já está definido, né? Agora, se eu tiver o outro caso em que o ar for negativo, né, essa parábola vai inverter e aí a situação tende a ficar um pouco diferente. Aí, ó, o que vai acontecer é que a relação de tangência vai mudar, né? Então, vamos ver, B positivo, e esse caso aqui a gente vai dar um repeteco nele, né? B positivo, mas agora o nosso A vai ser negativo, tá? O que vai acontecer? Isso aqui vai ter que inverter assim, né? Deixa eu voltar aqui. Aí. Ó, o que vai acontecer é que a relação de tangência vai mudar, né? Então a gente vai colocar de novo esse ponto, o eixo cruzando o centro do plano cartesiano e está aqui o nosso vértice. Tá? Então, a parábola agora nesse caso é jogada para a direita com B positivo, mas o A é negativo, né? Certo? De novo, a gente tem essa situação se repetindo com a parábola voltada para baixo, mas a tangência permanece, certo? Então o que nós vamos fazer aqui? Ó? Agora o B é negativo, né? Como a gente já tinha dito aqui. Bom, se o B é negativo, a tangência desse cara aqui ela muda e fica a reta fica decrescente, né? Agora o ponto de tangência vai mudar aqui, vai ficar digamos aqui assim, tá? E esse aqui é o nosso ponto de vértice. O ponto de vértice a gente ainda não discutiu, mas será discutido mais adiante. Vamos fazer uns testes no Desmos. Eu vou lançar o Desmos aqui para nós, tá? E aí a gente vai fazer esse teste. Já vou trazer ele aqui para nós. Bom, fazendo o teste aqui no Desmos, vamos colocar uma função, né, ax² mais bx, né, sabendo que o termo c vale 0 para esse caso que a gente está trabalhando aqui. Então eu vou colocar aqui o coeficiente menos a podendo variar, né, de menos 3 até 3, com passo 1, só para a gente fazer uma análise, lembrando que, olha só, o A é um coeficiente de curvatura, né? Se a curvatura é 0, some a curvatura, nós temos uma reta, né? Claro, 0 curvatura, portanto, uma reta. Agora, aqui com alguma curvatura, aumentando a curvatura, fica mais intensa, né? Se a gente inverter e observar que aqui é 0 e passarmos para o sinal negativo, a parábola inverte e aí nós passamos a ter, né, a parábola convexa. Tá? Então, e conforme aumenta o valor, independente do sinal, aumenta-se a curvatura. Muito bem, vamos deixar aqui nessa condição aqui em que a parábola, em que a intensidade da curvatura é 2, tá? E vamos dar uma analisada aqui, ó. Eu vou colocar uma outra função, vou chamar essa função de g, que corresponde à nossa reta tangente. Tá lá, ó, bx. Veja só que ela tangencia exatamente nesse ponto em que c vale 0, né? À medida que a gente aumentar o coeficiente de b, a gente vai ver que a inclinação dessa reta tangente aqui em lilás, ela vai aumentar cada vez mais, né? Olha o que acaba acontecendo com a parábola. O ponto de tangência permanece, mas como ele aumenta a inclinação, então a tangência, o ponto de tangência vai ter que, preservando, né, a parábola vai ter que ir se deslocando para que esse ponto de tangência seja preservado em 0 e 0. Tá? Muito bem, aí nós temos essa configuração aqui. O que acaba acontecendo se a gente tem uma simétrica, né? Vamos analisar essa simétrica aqui. A simétrica oposta, né, de A, centrada em 0.
Eu vou colocar S de simétrica e essa simétrica ela tem que ser menos o AX², né? Vamos colocar ela tracejadinha aqui, como a gente tem feito em aula. Pronto. Essa é a simétrica oposta. Olha onde é que está o ponto de vértice aqui, ó. O ponto de vértice sempre acompanha em cima da simétrica oposta. Beleza? Então, o que vai acontecer se eu inverter esse sinal aqui, né? O sinal ele vai passar para o outro lado, ó. O ponto de tangência preserva, né? E aí a parábola tem que ir lá para o outro lado, né? Onde a simétrica oposta, onde o vértice, né, da parábola em estudo, que é essa vermelhinha, ele acompanha, o vértice acompanha o caminho da parábola da simétrica oposta, né? É bem interessante. Bom, vamos desligar a simétrica oposta. Ela não nos interessa tanto aqui. O que equivale nesse momento? Nos interessa para fazer uma análise, né? Mas o que a gente deve observar aqui? Que nesse momento, né, o B é negativo e, portanto, a parábola foi deslocada para o lado direito, porque o ponto de tangência necessita que a parábola fique nessa condição, né, para que o ponto de tangência seja preservado. Tá? Então a parábola acaba assumindo essa posição. Vejamos outra coisa. Se a gente inverter o sinal da parábola, o que acaba acontecendo? Né? Se eu inverter o sinal da parábola, a parábola vai ficar para baixo. De que maneira essa parábola aqui, com o sinal invertido, vai ficar... eu vou trocar de cor aqui agora. Tá? Vamos deixar esse azul. De que maneira essa parábola aqui ela vai ficar agora com o sinal invertido? Eu vou colocar o sinal de menos aqui, né? E aí a parábola, para poder preservar esse ponto de tangência, ela vai ter que, além de ser convexa, né, porque eu troquei o sinal, ela também vai ter que passar para o outro lado, né? Justamente para preservar esse ponto de tangência. Certo, meus caros, essa foi uma análise breve, né? Vamos inverter o sinal aqui, ó, e a gente vai ver que sempre ele vai ter que estar invertendo, né? Eu vou mudar o passo aqui, vou deixar um passo mais lento para a gente poder observar como um todo. Olha lá, ó. Aqui vai se tornar uma reta, é interessante porque ela vai delinear a reta tangente, ó, ela explode, né? A parábola, agora a gente está num grau maior de análise, mas conforme vai se aproximando do zero, essa parábola explode e alinha com a reta. Olha ali, ó. Viu? Como a gente vai inverter o sinal, então inverte-se as parábolas. Ó, agora a azul está do lado direito e a vermelha do lado esquerdo. E assim vai. Então a gente pode botar um play aqui e ficar fazendo essa análise, a gente vai ver que sempre vai inverter as cores, porque na verdade a parábola está invertendo, né? Bom, retornando aqui à nossa tela, um outro fato curioso é que toda vez que o nosso B valer zero, né, nós teremos a seguinte situação, tá? A gente não havia colocado assim. Com B valendo zero e A sendo maior que zero, né, eu vou inverter aqui para seguir a mesma ordem que nós estávamos. Com A maior que zero e B valendo zero, né, nós teremos a seguinte situação. Vamos tentar copiar ali. E aí a gente vai descrever como é que fica essa situação aqui. Tá? Tá aí, esses são os nossos elementos. A gente vai trazer para cá, né? E vamos replicar ele depois para a situação análoga, em que o A é menor que zero e B também vai valer zero. Ó, temos esse aqui. Opa. Copiar só esse aqui.
o a menor que zero. Tá? Vamos fazer o estudo dessas duas situações. Nesse caso, se o b vale zero, nós temos o quê? Uma inclinação da reta tangente valendo zero, certo? O que acaba resultando nisso, né? Vamos tirar a nossa parábola aqui, que vai continuar atuando, tá? E o que vai acontecer com a inclinação desse nosso objeto aqui? A inclinação vale zero. Se a inclinação vale zero, né, o que nós teremos? Aí, nós teremos uma inclinação zero para a nossa reta. E como o C valia zero, né, então essa reta vai ficar sobre o eixo x, exatamente sobre o eixo x. Como isso aqui corresponde a um ponto de tangência, né, da parábola, em que condição que a parábola pode ser tangenciada nessa situação aqui, né? Essa é a pergunta. Nessa situação, a parábola vai ser tangenciada, eu coloquei um pouquinho acima ali, né? Nós vamos colocar bem sobre o eixo x aqui. A nossa parábola ela vai ser tangenciada exatamente no vértice, né? Isso significa que se a parábola é tangenciada no vértice, né, a parábola não é deslocada nem para a esquerda, nem para a direita. Ela fica centrada sobre o eixo y. E aí o nosso vértice coincide com o eixo y. Ok? De tal modo que a parábola fica completamente simétrica nos dois lados, né? Bom, a gente vai fazer a mesma situação aqui, né? Só que esse caso aqui era em que a parábola era voltada para cima, né? Então a gente vai colocar ela para o outro lado, para cima ali, né? Vamos ver se ela volta aqui. Aí, pronto. Bom, esse caso aqui é em que a parábola fica voltada para baixo, né? Então, vamos voltar aqui. Esse é o caso em que a parábola fica voltada para baixo, tá? E aí a gente vai reproduzir essa inclinação aqui paralela ao eixo x, onde está a nossa reta tangente, e pronto. Eis que a nossa parábola é tangenciada em seu vértice, ficando novamente centrada sobre o eixo y. Esse é o fato curioso. Quando b vale zero, a parábola fica centrada no eixo y. É isso que tem que ficar evidente para nós. Ok? Bom, nós vamos fazer um exercício agora, né? Vamos ver como é que fica essa situação para esses casos aqui que eu vou colocar. Vamos colocar exercício exemplo, né? Tá? Vamos ver aqui, ó. Determine a configuração do gráfico das seguintes expressões ou equações, né? Vamos colocar dois casos aqui. Letra A. F de x, tá, igual a 3x² menos 2x. Tá? E letra B. F de x igual a menos 4x² mais 3x. Vamos colocar uma letra C ainda. Tá? F de x igual a menos 2x² menos 3x também. Vamos começar com a letra A. A gente vai pegar um gráfico aqui, né? Um plano cartesiano que a gente vai montar. Né? Lembre-se que y na vertical é sempre... o eixo vertical é sempre o y, o horizontal é x.
Então eu estou omitindo aqui a colocação, mas vocês devem sempre colocar nas expressões. Eu não estou colocando aqui por praticidade que eu estou escrevendo com essa canetinha aqui, tá? Todos os casos, vocês sempre vão colocar lá na resolução y, x, como a gente sempre faz no quadro presencialmente, tá? Então vamos olhar a configuração aqui, ó. Esse A é positivo, ó. Esse é o coeficiente, o que está associado ao termo de grau 2, né? Ele é sempre o coeficiente A, né? Então, nesse caso aqui ele é positivo, nesse caso aqui ele é negativo e aqui também negativo. E o termo de grau 1, né? Eu vou inverter, porque eu estava colocando vermelho antes aqui, né? Então, ó, esse aqui é o valor de A. E esse aqui, o termo de grau 1, está associado ao termo B. Bom, então, observando essa primeira função, a gente já sabe que a reta tangente ela é negativa. Então, a gente vai colocar uma reta que passa no centro, tá? Porque o C é 0, não tem C aqui, né? E a gente vai colocar uma parábola positiva tangenciando esse valor ali, tá? Eu vou colocar ela um pouco mais inclinada para ficar mais fácil de a gente escrever a nossa parábola. Vamos lá, então a nossa parábola é positiva e ela vai ter que tangenciar aqui. Foi. É um pouco difícil para mim escrever aqui, mas vai dar certo. Essa é a configuração do nosso gráfico, tá? Esse aqui foi a nossa letra A. Letra B. Vamos de novo escrever o nosso plano cartesiano, né? E vamos lá. O nosso coeficiente aqui é positivo do B, então a gente vai desenhar uma reta, né, com ângulo positivo, né? Esse é crescente, essa é decrescente. E agora a gente vai colocar a nossa parábola que é negativa, portanto, tangenciando nesse ponto C aqui, que é 0, a nossa parábola. Vamos lá. Vai tangenciar naquele ponto a parábola. Aqui já estava entortando um pouco, né? Então a gente vai tangenciar nesse ponto essa parábola aqui e vai formar isso aqui, tá? A parábola aqui é negativa, né? Portanto, convexa, a boquinha fica virada para baixo e o B é positivo tangenciando ali naquele ponto. Passamos para o próximo, né? Letra C. Esse aqui foi a letra B que a gente resolveu. Letra C, então, vai ficar como? De novo, a gente vai colocar nosso plano cartesiano e vamos analisar aqui o coeficiente. É negativo o coeficiente, né? Então, vamos colocar o nosso coeficiente aqui nessa posição. E a nossa parábola, ela é negativa também, né? Portanto, vai ter que tangenciar desse lado aqui e aí a gente vai definir a parábola com essa tangente aqui. Ó. Tangenciona aquele ponto, está feita a parábola. Essa é a configuração que nós temos para essas funções. Depois, com o tempo, a gente vai determinar esse ponto aqui, que é chamado de x-vértice. Vai ficar para o nosso próximo vídeo, tá? Ele é um ponto, um par ordenado, e que envolve o x do vértice e o y do vértice. Feito, pessoal? Era isso que nós tínhamos para esse vídeo. Observem os exercícios a serem entregues e eu vou aplicar uma atividade para vocês envolvendo as funções de segundo grau com esse estudo inicial nosso. Valeu!